Eu quero compartilhar com vocês a exposição do Salmo 62, e eu quero falar sobre a vitória vem do Senhor. O texto diz assim: em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim me elogiam, em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não faça delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Meus irmãos, o Salmo 62, ele é a expressão de alguém que já chegou no seu limite, que sabe o que é chegar ao limite das forças, do cansaço, sentir fadiga, mas nesse limite ele descobre que sua única e real esperança é o Senhor. Ele descobre que no final de tudo Deus é quem lhe valerá. Alguém disse uma vez que você só descobre que Deus é tudo o que você precisa o dia que Ele é a única coisa que lhe resta. E aí você descobre que Ele é suficiente. Esse salmo, ele retrata essa experiência. Davi começa dizendo, aí no verso 1, em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Ele está falando então da atitude de alguém que, diante de um grande revés, diante de uma situação dessas desafiadoras que se apresentam a nós, ele escolhe confiar, depender, esperar em Deus. Em vez de trilhar o caminho oposto disso e se desestruturar, temendo o que possa acontecer, como se Deus não fosse capaz de nos valer nessas horas. A sua alma, a alma do salmista, está em paz, silenciosa diante de Deus, de quem ele reconhece: dele vem minha vitória. Então o seu coração está pacificado. Essa paz que ele sente no seu interior vem, logicamente, do seu histórico de relacionamento com Deus, que atesta que Deus nunca falhou
Em vários momentos ele teve oportunidade de experimentar essa relação de depender, e ele viu que Deus é fiel, que Deus não falha, e nesse momento, então, mais uma vez, sua alma descansa, porque ele se sente encorajado a deixar tudo nas mãos do Senhor. Deus é descrito por Davi, aí no verso de número 2, como sendo sua rocha e sua salvação, uma fortaleza onde ele jamais seria abalado. Eu não sei qual tradução bíblica você está utilizando, mas algumas traduções bíblicas colocam assim: não serei grandemente abalado pelos meus inimigos, porque na verdade há uma expressão hebraica aí que traz essa ideia: olha, eu posso sofrer reveses, mas eu estou numa fortaleza onde eu não serei grandemente abalado. E ele então, nesta fortaleza que ele encontra em Deus, ele consegue descansar numa espera confiante. É gostoso a gente perceber isso, porque o salmista, ele se sente liberto da angústia e da ansiedade, exatamente por quê? Porque ele confia que a vitória vem do Senhor. E ele pode se acalmar, então. Mas ele está calmo, não porque ele está vivendo o momento mais tranquilo da sua vida. Ao contrário. Quando se lê esse salmo, e se você observar os versos 3 e 4, você poderá perceber isso, à sua volta, a situação está complicadíssima. Está caótica. Você vê no versículo 3 ele dizendo assim: são tantos inimigos contra um só homem. Ele está falando de si mesmo, de si próprio. Esse homem cercado por adversários, por inimigos, é o próprio salmista. Davi, ele reconhece que ele estava numa posição muito desconfortável. Então, o que a gente vai percebendo aqui, eu quero que você note, é que ele fala sobre a sua alma estar em silêncio diante de Deus, mas não é porque ele estava vivendo o melhor momento de sua vida. Ele está vivendo um momento complexo, turbulento. Um momento que, conforme se vê nas palavras aí do versículo 3, ele diz: todos querem me matar. Há uma conspiração de alguma forma acontecendo, e eu estou sendo alvo de intenções maléficas de pessoas que querem me tirar a vida. Ainda aí no versículo 3, ele vai dizer mais ao final o seguinte, que ele é considerado um fraco. As pessoas olhavam para ele e julgavam-no como alguém prestes a cair, como se fosse um muro cujos alicerces, os fundamentos, estavam abalados. Bastaria, portanto, então, que uma força pequena fosse aplicada para que ele caísse. Estão buscando mesmo me derrubar. No versículo de número 4, ele fala assim: planejam me derrubar de minha posição elevada. Se a gente olha para a história de Davi, você sabe que Davi, como rei, enfrentou naturalmente uma série de desafios, né? Até que ele pudesse ser estabelecido, e mesmo depois de estabelecido como rei, ele via essa questão. Não somente intentavam derrubá-lo, mas ele diz: contam mentiras sobre mim. Tem prazer em contar mentiras a meu respeito. Eles são falsos, falam de forma gentil diante de mim, mas no coração tem raiva de mim, me detestam. Veja você que Davi então estava vivendo um momento de muita pressão.
O seu coração estava confiante em Deus, mas ele estava vivendo um momento de muita pressão. Muitas pessoas sucumbem quando enfrentam um momento de pressão. Eu não sei se você se identifica com uma dessas coisas que Davi relatou aqui, mas a percepção de que as pessoas estavam agindo contrários a ele. Talvez você já tenha vivido uma experiência difícil como essa, por conta de um problema, sei lá, num ambiente de trabalho, às vezes até num conflito mesmo dentro da família. Você pode perceber que há ações estranhas acontecendo e que as pessoas mentem, não são honestas quando estão com você. O peso que isso traz ao coração é enorme. O peso que esse tipo de situação traz ao coração é enorme. E não é raro, então, que pessoas cheguem a sucumbir sob essa pressão. Que pessoas se deixem abater pelo desânimo, ou desenvolvam uma amargura pesada no coração, mas não foi a opção de Davi. Pelo contrário, ele optou por levar tudo a Deus e esperar em Deus. Ele repete isso no versículo 5, na primeira frase, que minha alma espere em silêncio diante de Deus. Estando enfrentando tudo isso, que minha alma espere em silêncio diante de Deus. É interessante a gente refletir um pouco a respeito do que isso significa na prática. Davi não tentou obter justiça pelos próprios meios. Ele não adotou uma postura de alguém que vai para o embate. Eu acho interessante nós pensarmos, por exemplo, e provavelmente Davi tinha isso em mente enquanto escrevia sobre isso, dessas perseguições, pessoas contrárias a ele. Você provavelmente sabe disso, mas Davi enfrentou dois grandes desafios, penso eu. Enfrentou outros, mas dois a gente pode destacar aqui. Um desses desafios foi a própria história entre Davi e Saul. Davi foi ungido como rei e seria substituto de Saul, que ainda era rei, de fato. E Saul várias vezes tentou matar Davi. Várias vezes. Quando Davi teve oportunidade contra Saul, ele disse: eu não farei isso. Eu não farei isso. E se você ler a história desse processo de Saul, os livros de Samuel, os livros dos reis, você verá isso. Vários momentos a gente vê Davi fugindo de Saul. Fugindo de Saul. Não porque ele não fosse capaz de enfrentá-lo. Ele era capaz. E teve oportunidades contra ele. Mas ele disse: eu não quero sujar as minhas mãos no sangue do ungido do Senhor. Um outro momento vivenciado por Davi, muito difícil também, foi quando seu filho Absalão promove uma rebelião contra ele. Havia uma insatisfação em vários contextos contra Davi, e Absalão, então, seu próprio filho se torna um opositor político e começa a congregar gente, um pequeno exército. E a gente vê Davi fugindo daquilo também, não porque ele não fosse capaz, mas ele disse: onde eu chegarei se eu por acaso entrar numa demanda desse tipo a ponto de tirar a vida do próprio filho? Ele não entrou nesses confrontos, mas não estava fácil.
Mas é interessante a gente perceber que quando Davi fala sobre essa quietude do seu coração, ele sabia que planos eram traçados contra ele, tramados, planos de derrubá-los, mas ele não permitiu que isso lhe afetasse profundamente. Não permitiu. Ele não fez questão de correr atrás das mentiras que contavam e aprendeu até mesmo a ser diplomático com aqueles que ele sabia que agiam falsamente com ele. Aprendeu isso. Eu acho interessante que ele falou aqui nesses versos, né, que minha alma espere em silêncio diante de Deus. Ele não usou o termo aqui, oração, mas certamente o que Davi estava fazendo era colocar cada uma dessas coisas diante de Deus em oração. E a oração nos ajuda a centrar a mente, o coração em Deus, nos torna mais equilibrados emocionalmente para lidarmos com as pressões. Diante dessa pressão vivida, Davi então colocava sua esperança no Senhor e nas palavras do versículo de número 6, ele busca solução para esse seu drama na sua rocha, naquele que é a sua salvação, naquele que é a sua fortaleza, onde ele sabia que não seria abalado. E mais uma vez, o versículo de número 7, não é? Ele fala a respeito dessa busca, dessa rocha segura. Ele sabe também que a sua honra e a sua vitória, elas estão garantidas em Deus. Encontra-se em Deus. Eu acho essa percepção de Davi uma percepção muito importante, muito relevante para nós realmente, porque algumas vezes nós nos equivocamos pensando que a nossa honra está nas mãos de uma pessoa qualquer. Ou talvez que a nossa honra está talvez na força do nosso braço. Você já se sentiu tentado a entrar em demandas para defender a sua honra? Davi olhou e falou assim: minha honra não vem disso. Minha honra não vem daí. Essa minha honra, ela vem somente de Deus. Quando ele percebe, então, que isso não estava na sua própria força, e muito menos à mercê das ações de qualquer outra pessoa, Davi consegue relaxar e descansar e confiar. Fala assim: Senhor, está em tuas mãos. Minha honra e minha vitória estão em suas mãos. O Salmo prossegue então no verso de número 8, com Davi encorajando o seu povo a vivenciar essa experiência e também confiar no Senhor em todo o tempo. O Senhor não é um Deus apenas para os momentos de celebração. Na verdade, nós vamos descobrir muito sobre Deus quando nós estamos vivendo as adversidades da vida. Porque é num momento como esse que a nossa relação com Ele também evolui muito. E Davi está encorajando o seu povo. Verso 8, confie nele em todo tempo. Ele diz a seu povo: derrame o coração diante dele. A ideia aqui de derramar o coração é como se um vaso, uma vasilha, fosse completamente esvaziada. O sentido disso aqui é:
abra o seu coração com transparência total diante do Senhor. Derrame o coração diante dele. O apóstolo Pedro entendia esta relação de dependência do Senhor, e ele escreveu algo na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, que eu gostaria que você atentasse. Ele diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Entrega tudo na mão dele. Entrega tudo. Pedro, ele diz, ele cuida de vocês. Davi usou outras palavras dizendo a mesma coisa. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, a nossa proteção. Então, como Davi disse, derrame o coração diante dele. Ou Pedro falou, entregue a ele toda a sua ansiedade. Abra-se completamente diante dele, porque ele cuida de vocês, porque ele é o seu refúgio. Meus irmãos, quando a gente entende essa relação com Deus, a gente consegue realmente desviar o nosso foco de tantas outras coisas que a gente imaginava que poderiam ou trazer segurança ou de nos desestabilizar, e a gente passa a confiar exclusivamente no Senhor. Davi sabia que esta decisão de esperar em Deus e aquietar o coração enquanto se espera era o segredo para se experimentar paz em meio ao caos, em meio às dificuldades. E ele se propôs a ensinar isso ao seu povo por meio desse salmo. Demonstrar isso ao seu povo. E esta lição, dessa confiança, dessa espera tranquila em Deus, é uma lição tão válida hoje quanto foi naquele tempo, para nós aprendermos a lidar com as situações que nos atingem. Finalmente, o salmista então alerta sobre se colocar esperança em coisas efêmeras, em coisas passageiras. Prestem atenção nos versos 9 e 10. Ele vai dizer aqui nesse verso o seguinte: as pessoas são vazias e enganosas. E o texto aí traz a ideia, dependendo da tradução que você está utilizando, ele vai colocar dessa forma, que as pessoas, independente de classe social, ele diz, são vazias e enganosas. Se fossem pesadas numa balança, não chegariam ao peso de um sopro. Davi não está falando do caráter das pessoas. Ele não está falando do caráter. Ele está falando da finitude e das limitações das pessoas. O que de fato as pessoas podem fazer é muito limitado. As pessoas estão aqui hoje, amanhã já não se pode ter certeza. Amanhã já não sabemos. Pensem bem. Pensem bem. Nós não temos como ter certeza de que estaremos aqui amanhã. Esperamos estar, mas não temos certeza disso. As pessoas passam. São leves como um sopro ou como uma respiração. Passam.
O que Davi está querendo nos ensinar aqui é que confiar num ser tão limitado e não em Deus é loucura, é insensato. Mas a outra coisa efêmera a que ele faz referência aí no versículo 10 são as riquezas. E ele diz: confiar nas riquezas também é loucura. Alguns, por colocarem sua esperança nas riquezas, lutam, procuram aumentar os seus recursos até mesmo por meios ilícitos, por roubo, por extorsão, mencionados no texto aí. Mas mesmo que suas riquezas aumentem de forma lícita, diz ele na segunda parte do versículo 10, não façam delas o centro de sua vida. Colocar a esperança nas riquezas também é um engano. Também é um engano. Davi, então, ele declara ter entendido a mensagem de Deus com toda clareza. Verso 11. Ele diz: Deus falou uma vez, eu ouvi duas. A coisa fez tanto sentido na minha mente. A mensagem que ele ouviu, que ele entendeu do Senhor, ele diz no verso 11, o poder, ó Deus, pertence a ti. Quem é de fato o dono do poder? É Deus. O poder pertence a ti. E essa condição, então, que ele percebe, contrasta a finitude do ser humano com aquele que é o dono de todo o poder, Deus. E é importante a gente lembrar disso. Davi estava se lembrando que o poder não estava sequer nas mãos daqueles adversários que o preocupavam tanto, que o afligiam tanto, que lhe causava perturbações. O poder pertence a Deus. Não apenas o poder pertence a Deus. No verso 12 ele continua fazendo a sua declaração também, e ele diz: o amor, Senhor, é teu. O amor, a benignidade também é do Senhor, e Ele é sempre fiel à aliança. Ele abençoa e guarda todos os que confiam nele. Davi está tomando ciência de que tinha a seu lado, e ele dizendo ao seu povo: temos ao nosso lado o Deus cujo poder e bondade são usados para abençoar quem confia nele. E ele olha, ele fecha esse capítulo, então, nessa percepção de que Deus retribuirá a cada um conforme as suas ações. Que aqueles que hoje são maus e perversos serão a seu tempo julgados pelo Senhor. Mas aqueles cuja confiança está no Senhor também serão a seu tempo exaltados por Deus. E ele confia nisso. A confiança em Deus não nos decepcionará jamais. Ele será a nossa rocha, a nossa salvação, quando as pessoas, os recursos, quando tudo isso falhar, a gente poderá perceber que a nossa vitória vem do Senhor, não dessas coisas e não de outros seres humanos fracos e limitados como todos são. Deixe-me fazer 3 aplicações aqui para as quais eu quero chamar a sua atenção. Meus irmãos, as situações que nós enfrentamos na vida, elas podem acarretar para os nossos sentimentos
um grande peso, gerando algumas vezes angústia, decepção, ansiedade, todos sentimentos que nos são familiares. A gente os conhece. Mas é nesta hora, quando a vida traz esse peso, que nós precisamos tomar esta decisão da qual o Salmo 62 nos alerta. Nós vamos confiar em Deus ou nós vamos nos desestruturar? Cada vez que a gente se deparar com uma situação dessa, lembre-se de que diante de nós está uma decisão. Eu confio ou eu me desestruturo? O que se vê com maior frequência no comportamento das pessoas é se desestruturarem. É o que a gente vê com maior regularidade. Surge uma situação dessas difíceis da vida e isso mexe, abala tanto a pessoa que ela adota uma fala de murmuração, de queixa, de insatisfação, como se tudo na vida fosse amargura. Começam a temer pelo futuro. E ansiosos, muitas vezes tomam ações que não tomariam se estivessem com a mente mais tranquila. Saem da graça. Já ouviu essa expressão? Eu saí da graça. Perdi completamente a estribeira. Alguns desanimam. Ou tornam-se pessoas envolvidas em conflitos dos mais difíceis. O que nós precisamos entender é que por trás dessa atitude desestruturada se esconde um pecado. Desestruturar-se diante de uma adversidade é humano. Mas uma coisa que é muito humana também é o pecado. E a gente precisa entender que por trás da atitude desestruturada, esconde-se um pecado, uma espécie de descrença. Por que no final de tudo nós ficamos desestruturados? É como se nós não crêssemos que Deus seja suficiente para cuidar da nossa vida, suprir a nossa necessidade, nos sustentar. E nessa aflição da descrença, às vezes a gente começa a agir de forma louca. Então lembre-se que diante de um momento desse de adversidade, é um momento também para nós pararmos e falar assim: Senhor, que caminho que eu sigo aqui? E eu quero encorajar você a não ceder à inclinação natural do coração humano pecador. Nós não costumamos pensar nisso como pecado. Mas é importante a gente perceber isso, que quando eu opto por me desestruturar, eu estou pecando, manifestando uma espécie de descrença com o Senhor, ou na capacidade do Senhor de nos suprir. O que evidenciará uma fé madura é exatamente a manifestação de uma confiança firme. Você já deve ter algumas vezes lidado com pessoas em que você tenha dito assim: puxa vida, olha como é que se manteve firme.
E você até admira esse tipo de fé. E é admirável mesmo, e é desejável, mas acessível para todos nós. Para todos nós. Então, muito cuidado com isso. Lembre-se que, diante dessas adversidades, é momento de você tomar uma decisão e não se deixar desestruturar. Aprenda, a segunda lição que eu quero tirar aqui, aplicando esse texto para a nossa vida é: aprenda a guiar seu coração em direção à confiança no Senhor. Eu digo aprender a guiar o seu coração, porque a tendência natural do nosso coração é a desestruturação. O pecado é forte nisso. Mas você guia o seu coração na direção dessa confiança quando você se lembra do seu histórico com Deus. Quando você para e se lembra das vezes em que Deus te ajudou. E todos nós temos histórico para a gente falar assim: naquela ocasião, Deus me ajudou, me sustentou. Eu conheço a fidelidade dele. Recuse a murmuração em seu coração. Eu muitas vezes percebo que eu estou precisando de oração na medida em que eu me reconheço queixoso. Eu quero dizer para você: recuse a murmuração em seu coração. Faça isso em oração. Derrame o seu coração diante do Senhor. E busque nele o seu equilíbrio emocional. Assim: Senhor, me ajude a lidar bem com tudo isso que tenho passado. Reconheça que a vitória, a honra, não vai ser conquistada na sua força. A vitória e a honra não podem ser tomadas por alguém que se opõe covardemente, cruelmente contra você. Porque a vitória e a honra pertencem ao Senhor. Lembre-se disso. Este é o caminho para você se acalmar, desacelerar o coração e manter uma atitude de confiança diante das crises que por acaso enfrentarmos. E finalmente, este salmo nos encoraja a não nos apegarmos e nem colocarmos nossa esperança em coisas passageiras. A nossa única e real esperança de salvação está no Senhor. E eu quero que você note o como esta verdade aponta para Jesus Cristo e para a salvação que Ele nos proporciona. O Senhor Jesus é a expressão máxima dessa fortaleza na qual nunca se é abalado. A Ele pertencem o poder e o amor. E se nossa vida estiver guardada no Senhor, eu lembro-me das palavras do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, Ele dizendo aos seus discípulos o seguinte, assim: não deixe o coração de vocês ficarem angustiados. Creiam em Deus, creiam também em mim. Lembre-se que nós encontramos isso no Senhor. E certamente, nós que confiamos nele como nosso Salvador, encontraremos sempre um refúgio seguro em seu amor. Amém? Fechem seus olhos comigo, por favor, e vamos orar.